ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Peço ao primeiro secretário, vereador Olinto Sequalini Voltarelli, que é o primeiro secretário da Câmara, para que faça a leitura das matérias destinadas ao expediente. Boa tarde a todos. Áudio ok, presidente? 100%. Vamos lá. Processo número 1437 de 2020. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de lei que institui a obrigatoriedade da implantação de placas solares nos telhados de escolas da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1450 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que altera a redação do caput do artigo 12 da Lei número 2.989, de 23 de fevereiro de 1989, que institui o imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e de direitos reais sobre eles, por ato oneroso e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1455 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que acresce parágrafo único ao artigo 2º da Lei número 5.863, de 21 de maio de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio merenda aos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino nos meses de maio, junho e julho, em razão da calamidade pública decretada por conta da pandemia Covid-19 e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1456 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre monitoramento remoto de pacientes munícipes diagnosticados com Covid-19 ou outra enfermidade contagiosa e em situação de isolamento domiciliar, desde que devidamente autorizado pelo paciente ou responsável no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1464 de 2020, César Rogério Oliva. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o dia da conscientização sobre a síndrome de Nicolaides-Baraitser e da outras providências. As comissões. Processos números 1454 de 2020 e 1459 de 2020, autores Anacleto Campanella Júnior e Edson Roberto Parra. Requerimentos solicitando inserção em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Silvio Alves de Moraes. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1457 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à FEBRABAN, visando para que, através do setor competente, as agências bancárias ativadas no município de São Caetano do Sul disponham sobre o débito automático de taxas de água, luz, telefone, gás e etc. nas contas bancárias ou cartão de crédito dos clientes, desde que, devida e expressamente autorizadas pelo cliente, tendo como objetivo evitar filas e aglomerações nas agências. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1458 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Diário do Grande ABC por ter alcançado a marca de 18 mil edições impressas no último dia 6. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1460 de 2020, Edson Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao magnífico reitor Marcos Sidney Bassi, pelo legado e uma vida de dedicação à educação na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1465 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Estado da Saúde, visando a implantação de campanha de incentivo à doação de sangue, criando parcerias para estimular as doações de sangue no Estado. Coloco em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado.
Processo número 1469 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, visando a limpeza do terreno localizado na Rua Barros, Vila São José. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1480 de 2020, o Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, visando urgente agendamento para abertura do espaço localizado à Rua Bandeirante, número 216, do bairro Barcelona, em São Caetano do Sul, para captura, esterilização e devolução de uma colônia de gatos no referido espaço. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1481 de 2020, Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Sindicato dos Bancários e Financiários, na pessoa da sua presidenta, a senhora Ivone Maria Silva, pela reeleição para o triênio 2020-2023. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1282 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações inerentes ao planejamento de concessão de isenções de taxas e impostos para os munícipes e comerciantes da cidade de São Caetano do Sul, bem como de complemento municipal ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal, e os valores que se pretende disponibilizar aos afetados pela crise financeira instalada, com apontamento da data prevista para tais concessões de isenções e auxílios complementares municipais. Abra a discussão. Encerrada a discussão, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, votos favoráveis do vereador César, vereador Ubiratã, o vereador Chico Bento e o vereador Jander Lira. Peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1306 de 2020, Jander Cavalcante de Lira e outros. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando a convocação do corregedor-geral do município, excelentíssimo senhor Mauro Russo, para prestar informações em plenário ou sessão virtual sobre corroboração e validação de fake news. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, votos favoráveis do autor, professor Jander, Francisco de Macedo Bento, vereador César Oliva e vereador Ubiratã Figueiredo. Dessa maneira, requerimento rejeitado, peço a leitura do próximo documento. Processo número 1371 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, CEMOB, visando informações sobre a relação de funcionários da aludida secretaria autorizados a lavrarem autuações de trânsito contra condutores ou veículos infratores, discriminando cada qual por nome, número de matrícula, cargo e justificativa da delegação do poder de polícia para tanto, aqueles alheios ao cargo de agente de trânsito e transporte. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, com os votos do autor, vereador César, vereador Ubiratã, ambos da bancada do PSD, vereador Jander Lira, da bancada do DEM, e vereador Chico Bento, da bancada do PP. Presidente, para justificar o voto... Pois não, vereador. De forma muito breve, gostaria de lembrar essa casa que o nosso papel é fiscalizar e não é esse voto contrário ao requerimento que vai impedir de alguma forma eu ir mais a fundo com relação a pessoas que não são agentes de trânsito e, em teoria, não teriam o poder de lavrar autos de infração e estarem fazendo isso em nossa cidade. Então, gostaria só de lamentar, infelizmente, os colegas não entenderam que a gente tem essa obrigação de descobrir se existem pessoas na cidade lavrando multa que não deveriam
Eu acho que é obrigação nossa descobrir isso, mas só queria deixar muito claro que aqui não é o ponto final. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, só para justificar também, até para auxiliar aí na declaração do vereador César Oliva, eu quero deixar claro, eu assisti a live que o vereador César fez, acho que uns 15 ou 20 dias atrás, sobre essa denúncia que ele estava investigando, e eu quero deixar aqui claro que nós não temos nenhum funcionário terceirizado que aplica multas nesta administração, no Departamento de Trânsito. Todos os nossos funcionários que têm autorização para emitir penalidades de trânsito, eles são concursados, funcionários concursados da Prefeitura, ou agentes de trânsito concursado, ou funcionários concursados que têm uma portaria que os autoriza, conforme fala o Denatran. Então, todo mundo, sem problema nenhum, essa informação está disponível na CEMOB, o secretário está à disposição do vereador para checagem, o diretor de trânsito está à disposição do vereador para checagem também, sem problema, sem novidade nenhuma nesse caso. Obrigado, senhor presidente. O líder, só uma parte, por favor. Claro. Só para complementar, até em respeito à propositura do vereador César Oliva, mas eu fiz a votação contrária, entendi o conteúdo, César, do requerimento, mas eu entendo que, pela competência do secretário, do Jeová, eu entendo que ele não estaria abusando da autoridade de colocar algum agente autuador na rua que não seja concursado aí pela Prefeitura Municipal. Esse foi o motivo do voto contrário ao requerimento. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Antes de abrir a explicação pessoal, peço a gentileza que façamos 1 minuto de silêncio em virtude do voto de pesar que encontra-se à mesa, apresentado por 2 vereadores. Obrigado, vereadores. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, Tite Campanella. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores, quem está nos acompanhando e nos assistindo. Eu só queria fazer uma pergunta para o primeiro secretário. Lido, por favor, quem que assinou comigo o voto de pesar do doutor Silvio? Parra. Edson Parra. Parra, obrigado, Parra. Muito obrigado. Aliás, vereador Edson Parra. Obrigado. Todos que quiserem assinar, por favor, está à disposição. Dr. Silvio de Moraes foi uma pessoa fantástica, um homem magnífico, um médico sensacional, mineiro, veio para cá, para São Caetano, há muitos anos atrás, fez sua família aqui, criou seus filhos, foi um grande amigo e, na verdade, cardiologista, mas, na verdade, ele era um médico de coração mesmo. Ele era uma pessoa sensacional. Que Deus o tenha em bom lugar. E agradeço à Câmara pela aprovação desse voto de pesar. Poucas coisas aqui que eu queria lembrar, senhor presidente, já que o momento aqui permite que a gente use esse tempo para assuntos gerais. Eu gostaria de falar aqui também da reunião que nós fizemos, a bancada do Cidadania com a bancada do Partido Liberal, do PL, que teve a participação, o convite informal para o senhor presidente participar também, que muito nos agradou, muito nos engrandeceu. Foi uma reunião muito positiva, muito bacana. Acho que essas reuniões temáticas e de bancadas, elas são muito interessantes, que a gente consegue colocar em dia muitos assuntos e fazer com que os trâmites políticos e também administrativos da Câmara, eles funcionem de maneira mais rápida.
Fazer uma menção aqui também, acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, que é uma menção que a gente tem que fazer sempre, ao dia D, né? No dia 6 de junho nós comemoramos 76 anos do dia D, que foi o dia em que se convencionou dizer que foi o início da derrota da Alemanha nazista e dos países que formavam o eixo nazista-fascista naquela guerra, na Segunda Guerra Mundial, que era a Itália, o Japão e a Alemanha, em que então se convenciona chamar o dia D como o princípio da derrocada desses países. Então, é o início da vitória na guerra dos países que defendiam a liberdade. E é preciso a gente fazer essa lembrança e a gente fazer essa homenagem àqueles jovens, que basicamente eram todos jovens, que foram lançados no sacrifício na invasão das praias da Normandia, em 6 de junho de 1944. Eles merecem ser lembrados pelo sacrifício que eles fizeram da vida deles. Sacrifício que depois foi recompensado com uma vida para os seus descendentes de liberdade, uma vida de dignidade e uma vida de honra. Nós conseguimos viver até então, há 76 anos, a gente vive uma vida assim, uma vida de liberdade acima de tudo. E eram realmente os verdadeiros jovens que lutavam contra o nazifascismo, né? Muito diferente dos jovens de hoje, que acham que lutar contra o fascismo é reclamar do atraso do iFood, ou quando cai o sinal da Netflix. É uma situação muito diferente. Quero dizer também da satisfação que eu tenho, particularmente, de ser líder do atual governo do prefeito José Auríquio, quando a gente olha todas as confusões que estão sendo perpetradas pelos governos federal, estadual e municipal de outras cidades, a gente chega à conclusão de que nós somos realmente abençoados por todo o nosso corpo técnico e administrativo que está cuidando de São Caetano do Sul nesse período que a gente está vivendo, nessa pandemia tão maluca que nós estamos vivendo. Estive vendo agora as últimas notícias, parece que em São Paulo amanhã abre tudo, né? Já acabou há pouco tempo atrás a gente estava discutindo um lockdown, agora a gente está discutindo, parece que a abertura ampla, geral e restrita do comércio de São Paulo. Não sei o que vai acontecer, parece que a gente tem que aguardar o comunicado de amanhã. Há uma discrepância muito grande entre o prefeito da capital e o governador do estado. Então, com tudo isso, a gente tem que ser grato pela oportunidade que nós tivemos de ter as pessoas competentes cuidando de São Caetano nesse momento tão difícil, nesses 80 dias tão difíceis que nós estamos vivendo. 80 dias que vão se perpetuar. Muita gente vai ter problema de trabalho, de emprego, de renda. A gente só espera que a saúde e a vida e a liberdade sejam preservadas de todo mundo. Mas, mais uma vez, é muito bom liderar um governo que enfrentou e que encarou esse desafio de forma tão briosa. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores, pela oportunidade. Obrigado, Tite. Vereador Caio Funac. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores que nos acompanham, aqueles que nos assistem também. Faço minhas palavras das suas, Tite. Eu acho que, se você me der a oportunidade, eu falo de um caso que você até filmou esses dias, não sei se foi ontem ou anteontem, sobre o vandalismo que ocorreu em nossa cidade aqui, quebrando torneiras de higienização, e aquilo é uma coisa que me comoveu muito. E me solidarizo com você aqui. Como é que pode, 2020, a atual conjuntura, acontecer isso ainda no Brasil de hoje? Tá? Tenho também que agradecer aquelas pessoas que dão os feedback também. Recebi telefonemas de algumas pessoas do feedback sobre o Disque Corona, aquele pessoal que os médicos vão à casa e fazem todo essa acompanhamento médico, e deixo aqui em público o feedback das pessoas, que é um excelente resultado. Tá? Parabéns a todos aí na figura da Regina Maura, Secretaria da Saúde, parabéns prefeito Auríquio, que vem mostrando aí com como funciona uma administração, como funciona uma gestão perante a uma pandemia dessa, que nós, principalmente jovens, nunca vivenciamos um caso desse. Então, só tenho que agradecer aí a todos e parabéns a todos que estão envolvidos. Obrigado. Obrigado, Caio. Vereador Carlos Lombardi Serafim. Boa noite, presidente, vereadores, público. Eu queria descer... Alô? Oi?
Te ouvindo, Serafo. Peraí. Tem que saiu aqui. Pronto, voltou. Eu queria tecer alguns comentários a respeito da curva do coronavírus na nossa cidade. A gente veio observando, acompanhando diariamente o boletim da prefeitura, que é muito bem feito, por sinal, e ele dá uma ideia real do que está acontecendo na nossa cidade. E se a gente for olhar esses números, desde o dia 8 de maio até o dia 8 de junho, que é o que nós temos compilado aí nesses boletins, a gente vem observando que houve um crescimento aí de 2/3 dos infectados, mas que é normal, é dentro de uma curva esperada, que o número de internações continua praticamente o mesmo desde o dia 8 de maio, certo? O número de óbitos, ele deu uma acelerada, né? Então, casos graves. Agora, realmente precisa se analisar nos próximos 10 a 15 dias para ver se a gente continua com essa curva de óbito ascendente. E também a comorbidade dos casos que têm falecido devido ao coronavírus, que estão sendo detectados. Porque muita gente lá atrás não foi detectada. Então, esse acompanhamento é importante. A flexibilização do comércio vai precisar acabar acontecendo, não tem jeito, certo? Nós temos que tomar as medidas, a população tem feito sua parte. A gente tem visto o seguinte, se a gente for acompanhar essa captação por celular, esse monitoramento que está sendo feito, nós observamos aí que a nossa cidade ela vem mantendo um isolamento de 50% a 60% das pessoas. Isso nos horários de pico. Fora de horário de pico, esse número ainda é maior de isolamento. A gente anda, chegar na rua 22 horas, 21 horas, 23 horas, não tem menos 10% da população na rua. Então isso é importante, esse confinamento social é importante para a gente gerenciar isso aí em termos de futuro e de abertura de comércio. Eu acho que o comércio agora, embora o Ministério Público tenha contraindicado, poderia ser aberto gradualmente, a população tem que ser esclarecida que ela não pode fazer tudo, não é para invadir o shopping, não é para invadir a loja, é restringir o pessoal e se necessário, certo? Mas eu acho que já tem que começar uma abertura, eu acho que como médico estou falando isso aí, porque realmente tem uma coisa, nós não vamos conseguir, a não ser por meio da vacina, certo? Ou da imunização por contato, reduzir o número de casos de coronavírus. É isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Serafim. Vereador César Oliva. Boa tarde, presidente, colegas, público que nos acompanha. Gostaria rapidamente só de mencionar que sobre as multas e quem pode aplicá-las, o Código de Trânsito brasileiro é muito claro no que tange a competência do agente de trânsito. E não é portaria do Poder Executivo que pode delegar a um motorista, por exemplo, a competência e o poder para lavrar autos de infração. Mas tudo bem, isso é outra coisa. O que eu gostaria de falar hoje aqui é a questão de um acontecimento lamentável, muito triste mesmo, na nossa cidade, em pleno 2020, como foi falado aqui anteriormente, em que eu fui proibido de fiscalizar o tomógrafo pelo funcionário público, senhor Ubirajara, diretor administrativo do hospital do Complexo Maria Braida. Inclusive, ele não permitiu com o respaldo da Secretaria de Saúde. Então é vergonhoso, o coronelismo impera aqui. Existem secretarias, como o líder mencionou aí, para eu procurar a CEMOB, para me buscar as informações, pode ser que a CEMOB me dê, mas existem secretarias que não permitem a fiscalização do vereador. Vocês devem estar cansados desse assunto aqui do tomógrafo, mas é que faz mais de mês que eu não consigo as informações sobre esse aparelho locado pela municipalidade. Não consigo as informações. Uma hora é e-mail para o laboratório, a outra hora é requerimento de informação negado, aí você vai fiscalizar, você é proibido de entrar. Então, assim, é muito complicado. Na última
sessão, inclusive o Marcos Fontes mencionou, falou da importância do tomógrafo, não sei o quê. Doutor Marcos, ninguém aqui está questionando a importância de locação de tomógrafo, não. Eu estou questionando um possível superfaturamento nesse contrato que eu estou investigando. Não vamos misturar espingarda de caçar rolinha com espinafre de caçarolinha, tá? Eu fui impedido de entrar no tomógrafo, estava trancado, entrei primeiro lá, como eu já fiz e já tirei fotos, entrei lá da mesma forma, me identifiquei, fui proibido pelas meninas que estavam operando, falaram que eu tinha que entrar e pedir a autorização no FID, fui até a secretaria do FID, fui impedido pela secretaria do FID, veio o senhor Ubirajara, me impediu de fiscalizar também, inclusive um funcionário de péssima qualidade na nossa gestão, tá? Péssima qualidade, que não conhece de lei, não conhece de município, não conhece de competências. Funcionário que, ao me atender, chegou a comparar a minha fiscalização com uma invasão, falou que a mesma coisa que ele fosse, como se ele fosse invadir o meu escritório de advocacia, misturando o que é privado com o que é público. Um senhor que está muito mal orientado, desconhece a lei orgânica, desconhece a Constituição Federal e com respaldo da Secretaria de Saúde. É uma vergonha um vereador se deslocar a campo e não poder entrar para olhar um aparelho público locado. Mas foi no hospital que proibiram sua entrada? Não existe. Dá licença, Tite, desculpa. Não, só para saber, sem polemizar. Desculpa. Pode foi falar. No hospital que proibiram sua entrada? Foi no hospital também. Me proibiram de fiscalizar. E digo mais, pior que isso, eu acho que até se o prefeito ficar sabendo, vai ficar doido da vida. Depois que eu fui embora, fiquei sabendo que chamaram uma viatura da Polícia Militar, por causa da minha tentativa de fiscalização. Vocês imaginem nesse ano, um vereador, em 2020, ser conduzido a um DP pela tentativa de fiscalizar um contrato da prefeitura. Eu não desejo isso a mim, eu não desejo a nenhum dos senhores. Independente se hoje eu sou oposição, se amanhã serei base, independente, o vereador tem a premissa de fiscalizar o Poder Executivo. Artigo 31 da Constituição Federal. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, mediante controle externo. Lei Orgânica do Município. Artigo 149. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, de todas as entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, economicidade, enfim, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo. Triste episódio da nossa cidade, só para concluir, senhor presidente, triste episódio o que eu passei na data de ontem. Mal sabe o senhor Ubirajara que a pessoa que me acompanhava era uma cartorária que vai elaborar uma ata notarial de tudo que ele falou para mim. E do impedimento que eu tive de não poder exercer o meu mandato pleno, assim como cada um dos senhores tem aqui. Então, espero que isso não aconteça mais, que todas as secretarias sejam orientadas a abrir as portas dos próprios públicos municipais para a fiscalização de aparelhos públicos pelos vereadores, não só por mim, mas como todos aqui presentes. Nós temos que ser respeitados. Vereador, acho que deu problema na sua internet, César. Vereador Daniel Córdoba. Passo a palavra, presidente. Vereador Edson Parra. Presidente, já voltou, César? concluí. Vereador Edson Parra. Boa tarde, presidente, colegas. Enquanto o César volta, eu vou falando aqui. Tenho poucos assuntos, mas só para registrar aqui o que o nosso líder falou, a confusão entre o governador e o prefeito,
Hoje eu fiquei sabendo, aqui no shopping de São Caetano, que o shopping de São Paulo vai abrir no dia 12. Se isso acontecer, vai ser na sexta. Parece que já está tudo certo para que os shoppings voltem no dia 12 na capital. Isso vai criar aquela confusão que todo mundo está imaginando, uma baita de uma pressão, e não precisava disso, não custava nada, era muito mais inteligente deixar São Caetano, São Bernardo, Santo André na mesma fase que a capital. Mas acho que o prefeito resolveu se insurgir, e o Dória, que está sem nenhuma moral frente a essa pandemia, criou essa confusão toda, uma pressão para os prefeitos, uma pressão para os vereadores. O comércio quer voltar, e aí não tem cabimento voltar em São Paulo e não voltar aqui, é sem noção. Então deveria ser uma coisa pensada e feita de forma uniforme. Eu sou a favor também da volta do comércio, sou a favor que as coisas voltem devagar, mas não desse jeito. São Paulo abrindo, aqui não, lógico que aqui vão abrir também, aí vai ser juíza decretando não sei o quê, prefeito fazendo decreto, uma baita de uma confusão desnecessária. A gente se perde com coisas simples, imagine combater o vírus, que é muito mais complicado, difícil, que todo mundo tem dúvida. Você não consegue organizar um calendário de flexibilização, não consegue organizar um rodízio simples, como é que nós vamos conseguir vencer esse vírus de forma inteligente? Lamentável, muito lamentável. É uma pena que São Paulo tenha como governador uma pessoa como o João Dória, que todo mundo sabe que mente até dormindo, né? Se ele sonhar, ele mente no sonho. É quanto mais, ele é viciado nisso. Bom, queria elogiar o prefeito Auric, a Regina Maura, todo mundo da saúde, está fazendo um trabalho bonito, exemplar para todo o país, né? Nós estamos aqui na vanguarda desse combate a esse vírus. Dizer que essa semana, através de uma indicação que eu fiz ao prefeito, o prefeito de pronto acatou, e estão sendo feitas as testagens de todos os líderes religiosos da cidade de São Caetano, né? Pastores evangélicos, padres, rabinos, pessoal de centros espírita e outros mais, todo mundo, né? Sem exceção, todos os líderes religiosos, que eles são muito assediados, tem sempre gente por perto deles. É bom que eles saibam, né? Se já pegaram, se não pegaram, se estão com o vírus. Também registrar que essa semana tive uma reunião virtual com o deputado federal Roberto de Lucena, que é do partido meu e da vereadora Sueli, do Podemos. Ele é um deputado que tem bastante penetração lá no Ministério de Turismo de Negócios, e nós estamos pensando aí algumas formas, alguns planos para incentivar alguma coisa aqui em São Caetano, alguns projetos com relação à tecnologia, inovação, startups. Também se ele consegue elaborar um projeto, estamos conversando com outras entidades aí para fazer um projeto e enviar para ele. E também para registrar, no ano passado, eu me lembro que o vereador Ricardo Andrejuc até liderou um movimento aí de propaganda pela Marcha pela Vida. Essa semana aconteceu a segunda Marcha pela Vida. Ela foi uma marcha virtual, né? Ninguém saiu na rua marchando. Aquela marcha que fala pelas duas vidas, né? Contra o aborto e protegendo a mãe e o bebê. Então foi diferente, foi pelo YouTube, teve palestras, entrevistas, músicas, musicais, que mais de 6 mil pessoas acompanharam pelo YouTube. Esses eram os assuntos, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Parra. Vereador Eduardo Widoski. Boa tarde, senhor presidente. Dispenso. Vereador Francisco de Macedo Bento. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, querido. Senhor presidente, nobres vereadores. Presidente, eu só quero fazer uma indagação a Vossa Excelência. Qual é a previsão de funcionamento da nossa casa? 1º de julho. A partir do dia 15 de junho da próxima semana, tem a comissão de combate ao coronavírus. Marcos Fontes e Maurício presenciam as próximas 2 semanas, agora com a flexibilização iminente,
do governo do estado, a gente já tem condições. Algumas pequenas adaptações, inclusive, vamos abrir a testagem, a intenção é abrir a testagem para todos os funcionários públicos da Câmara Municipal. A ideia é que para abrir 100% dos funcionários concursados, comissionados, estatutários, claro que caso queiram, é a prerrogativa do funcionário, serão testados tanto em D0 no momento inicial, como rotinamente a cada 20 dias. Então, a gente prepara a casa nos próximos 15 dias, 1º de julho, entra a testagem e aí todos os funcionários, a partir das orientações que Marcos Fontes e Maurício estão fazendo, retornam aos trabalhos. Você já respondeu tudo que eu ia questionar. Realmente era isso que eu queria saber. E também lembrar o meu companheiro aí, o nosso querido Lívio Verde, que nós temos a felicidade de estar em São Caetano a partir de 24 de 1948. Nós tivemos a felicidade de ter uma cidade que nem São Caetano do Sul, não só agora com essa pandemia. É isso aí, presidente. Obrigado, Chico. Vereador Jander Lira. Boa tarde, boa noite, senhor presidente. Boa noite, Jander. Boa noite, parlamentares e aqueles que nos assistem. Senhor presidente, o nosso secretário Olinto leu um projeto de lei de minha autoria hoje que trata da merenda escolar, do cartão merenda escolar. Esse projeto é feito em conjunto, meu mandato, mais o coletivo de servidores em ação, que é um coletivo dos servidores municipais de São Caetano do Sul. O que trata esse meu projeto? Ele tem referência ao programa do Cartão Merenda, como eu já falei, que foi aprovado nessa casa, e nós incluímos o parágrafo único no artigo 2º, que diz o seguinte: os alunos devidamente cadastrados no programa Oficina 2020 da Fundação Municipal Anny Sullivan, a FUMAS, também serão beneficiados durante o período que trata o capítulo. O que é, resumindo, esse projeto, senhor presidente? Nós entendemos que esses alunos do Anny Sullivan, apesar de já terem concluído seu ciclo de educação formal na rede municipal, eles ainda seguem com atividades de oficina. Daí entendemos que eles têm direito à merenda escolar em razão nos dias dessas atividades. É bom sempre lembrar que pessoas com deficiência, na maioria dos casos, os seus familiares não estão no mercado de trabalho e não têm como cuidar em tempo integral dos seus filhos, o que é uma notória agravante nas fragilidades econômicas destas famílias. Daí acreditamos que esses alunos sejam merecedores. Essas famílias precisam serem acolhidas, e daí que o meu projeto é isso, amplia a merenda para incluir os alunos da Fundação Anny Sullivan. Então, espero que essa casa aprove e até torço para que o prefeito até antecipe a votação e já inclua na próxima leva de pagamento do cartão, que ele entenda também a necessidade desses alunos, já que o Anny Sullivan é um patrimônio, uma referência no trato desses alunos, não só em nossa cidade, mas em todo o Brasil. Então, seria essa, senhor presidente, e, novamente, repetir que esse é um projeto em parceria do meu mandato com o coletivo Servidores em Ação, que trouxe essa demanda. É um conjunto de servidores da Prefeitura Municipal que tem uma preocupação, além não só com a carreira do servidor público, mas, como todo servidor, a responsabilidade e preocupação com os munícipes de nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, Jander. Vereador Marção Munhoz. Boa tarde, presidente. Dispenso. Vereador doutor Marcos Fontes. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assiste. Em primeiro lugar, agradecer ao Tite. Parabéns, Tite, pelos votos de pesar
ao Dr. Silvio. De fato, eu trabalhei muito com ele na Beneficência Portuguesa há muitos anos. Fui diretor clínico lá, uma pessoa respeitada. Trabalhou com a gente na prefeitura muitos anos. Amanhã eu vou pegar a tua assinatura também, Marquinhos. Eu vou pegar o do Maurício, do Marcos, quem quiser assinar também. Vai ser um prazer. A família vai ficar muito feliz. Ele também. Obrigado. Ele chegou até a passar comigo em consulta. Obrigado, Chico. Foi um ícone nosso na cidade. Mas parabéns pela lembrança e obrigado por permitir que eu assine, Tite. Em relação também, acho que nós temos que também lembrar, ao mesmo tempo, que o prefeito conseguiu aumentar o número de leitos de UTI de 40 para 80. Não é isso, Tite? E temos que lembrar também que 10 respiradores novos chegaram no governo do estado. Então, também acho que nós temos que reconhecer isso. Independente do fato de estarmos em flexibilização ou não, e merecemos, logicamente, os nossos indicadores, são ótimos, isso não tem dúvida, mas temos que reconhecer também que novos respiradores chegaram. O Olinto pode confirmar isso, né, Olinto? Então, acho que temos que entender isso também, a importância que veio, eu acho que, do governo estadual. E em relação ao tomógrafo, de fato, falei da parte técnica na última sessão, da importância desse tomógrafo específico para a Covid. É um tomógrafo que exige cuidados especiais. Quando cada vez que sai um paciente, você tem que fazer uma limpeza terminal. Não é um tomógrafo que fica à toa lá à disposição de outro exame, sim específico. Então, exige-se mais parte técnica, capacitação técnica, independente de visitar ou não. Então, isso que eu falei, quero deixar bem claro da importância disso. Quando eu disse, não é confundir nada com nada, como foi dito aqui. E sim, entender da importância. E parabéns ao prefeito e à Regina Maura por ter feito essa independência. É importantíssimo, não podemos misturar dois tomógrafos. Um para pacientes que precisam fazer o exame e não têm suspeita de Covid, e outro que tem suspeita de Covid. Marcos. Oi. Você permite só uma parte, por favor? Claro. Eu quero deixar claro, eu não tive a oportunidade de falar, se tem uma coisa que nos une, nós aqui, 19 vereadores, são as prerrogativas do cargo de vereador. Né? Geralmente a gente é uma categoria desunida, porque todo mundo aqui precisa de voto, disputa voto para poder ser vereador, para poder voltar para a Câmara, mas tem uma coisa que nos une, é a prerrogativa de vereador. A prerrogativa que ele tem de fiscalização, de livre trânsito dentro dos prédios públicos, e eu quero externar aqui minha solidariedade ao César, e condeno veementemente qualquer proibição de entrada em prédio público. Há um porém só que eu quero colocar, que a entrada dentro do tomógrafo ela é um pouco mais complicada. Quando o tomógrafo foi instalado, eu fui lá visitar o tomógrafo e entrei dentro dele, mas ele estava sendo instalado. Hoje, para você fazer uma visita no tomógrafo, hoje você tem toda uma asepsia, porque é um ambiente extremamente fechado, vedado, e cada paciente que entra e que sai, você tem que fazer uma asepsia completa do container inteiro. Chama asepsia terminal. Exatamente. Né? Totalmente. E essa asepsia, ela demora. Isso. E bem lembrado, você colocou que ele é exclusivo para a Covid-19. Então, o risco de contaminação dentro desse container em que está o tomógrafo é muito grande. Mas, tirando essa questão de entrar dentro do container onde está o tomógrafo, eu me solidarizo com o César, não pode, de maneira alguma, um vereador ser proibido de entrar num prédio público, muito menos ainda ser chamado, aqui a gente não sabe se chamou, se não chamou, de chamar a polícia. Isso aí, pelo amor de Deus, não tem o menor cabimento, e o César tem a minha solidariedade nessa situação. Desculpa aí o aparte longo e agradeço. Não é questão disso. Também solidarizo com o fato de fiscalização, direito do vereador. Só que eu quis deixar bem claro que foi citado aí. Eu quero dizer, a parte técnica é importante, tem que respeitar. Não é nem visitar. Agora, você pode ter acesso aos contatos, ele tem direito, é um direito dele. Certo, Tite? Então, eu acho que eu quis dizer só isso da parte técnica e respeitar o que você quer, um tomógrafo totalmente diferenciado. É isso que eu quis dizer, e justamente por toda essa prerrogativa que a gente falou. Mas, de qualquer forma, também queria agradecer, só para terminar, senhor presidente, no tempo, esse inquérito que está sendo feito pela Secretaria da Saúde, ele é muito importante, é um inquérito epidemiológico e foi feito já na primeira série, 3 dias, onde foram testados aproximadamente 4.300 pessoas assintomáticas
que hoje surgiu até uma discussão na OMS se seriam transmissores ou não. Teoricamente, os pré-sintomáticos, sim, mas é uma discussão que ainda vai mais para frente, tecnicamente, a gente vai falar sobre isso. Mas, importante, isso foi detectado uma porcentagem de 2,67% das pessoas que eram positivas. E eu acredito, isso dá uma margem até maior, acredito que nas próximas 3, pode ser que suba mais o número de pessoas que são realmente portadoras e vai fazer com que haja o enfrentamento melhor da Covid ainda para nós, inclusive ajudando na flexibilização para o município todo o comércio. Obrigado. Obrigado, Marcos Fontes. Vereador Maurício Fernandes. Senhor presidente, eu só vou ser muito rápido, porque eu quero falar do doutor Silvio de Moraes, que vou assinar assim o voto de pesar, agradeço o título, me dá essa título. Maurício, só uma partezinha, eu vou passar a presidência por Parra, rapidinho, na sequência eu retomo aqui os trabalhos. Passo a presidência ao vice-presidente Edson Parra, por favor. Ok, presidente. Dando continuidade. Dispõe de 5 minutos. Obrigado, presidente Parra. Eu vou ser bastante rápido, é que me pegou de surpresa aí com o falecimento do doutor Silvio de Moraes, um grande cardiologista, um grande amigo meu pessoal, aí das antigas, bem antiga mesmo, até de pescaria chegamos a fazer junto, foi meu cardiologista, que talvez eu estou aqui hoje graças a ele, nos diagnósticos que ele conseguiu chegar. Eu tenho marca-passo há 15 anos, foi ele que fez o diagnóstico, ele que me atendeu na clínica dele, me encaminhou. Então, me pegaram de surpresa agora com o Tite aí, fazendo voz pesada, faço questão de assinar, porque realmente o doutor Silvio, eu tinha um carinho muito especial por ele, não só pelo lado profissional dele, mas como lado de amizade. Nós éramos grandes amigos, e isso daí me deixou bastante chateado. Então, Tite, obrigado por me dar a oportunidade, farei essa assinatura amanhã, com certeza, e deixar aí um voto pesado para toda a família aí, que são uma família muito maravilhosa e muito, muito, muito quista por mim. É só isso, presidente. Demais, e agradecer pela vida. Estou aqui vivo, graças a ele, a Deus acima de tudo. Acontecem algumas coisas com a gente que vem acontecendo, mas a gente está vivo. Marcelzinho sabe do que eu estou falando. Obrigado, Marcel. Um abraço a todos. Família para essas coisas. Legal. O doutor Silvio realmente era meu amigo também, e o Tite colocou o requerimento, eu cheguei depois, aí fundiram em 2, mas quanto mais vereadores, melhor, porque ele merece. Maravilha. Pela ordem alfabética, aqui olhando no quadro, acho que é o vereador Marcel Munhoz. Uma parte, presidente. Opa! Na fala do Maurício, desculpa, Maurício. Só hoje tivemos a primeira reunião, ele como presidente e o vice-presidente da comissão de prevenção da Covid, que já praticamente vão ser montados os protocolos, né, Maurício? E acho que até outra semana todos os gabinetes irão receber, logicamente, junto com a assinatura do presidente. Tá bom? Perfeito, Joel. Só acrescentando, já que tocamos no assunto. Marcos, já fizemos hoje a primeira reunião, muito boa, muito proveitosa, né, doutor Marcos? E agora não respondi ainda totalmente, não quis colocar isso em pauta, porque a gente está detalhando alguns itens aí que são importantes para a gente voltar com uma segurança melhor possível. Porque é algo invisível, segurança total não tem, mas toda a precaução, né, doutor Marcos? A gente temos que tomar. Então, brevemente, temos essa novidade e falaremos mais sobre isso. Obrigado, doutor. Obrigado pelas informações. Já chamei o vereador Marcel, não sei se ele falou. Marcel? Oi, não sou eu não, Parra. Tá bom. É o vereador Rubira, Mosqueiro Rubira. Boa noite, presidente, demais irmãos. Só aqui para reforçar o voto de pesar ao Silvio Moraes. Silvio Moraes, ele foi integrante da minha loja, né? E na época da sindicância, foi ele uma das pessoas que me visitou para fazer parte da ordem. Então, eu tenho muito carinho pelo Silvio. Nosso pesar é a família, a cunhada Sandra, né, que sempre foi uma grande parceira nossa. Então, só para reforçar isso daí, a sindicância foi em 1996 e o Silvio faz parte da história da minha entrada na ordem. Então, o doutor Marcos, o Biratã, o Litinho sabe como é que funciona isso aí. Então, nosso voto de pesar também a toda a família, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rubira. O próximo vereador inscrito, vereador Ricardo Andrejuc.
Não sei, é o Olímpio, mas depois eu volto. Ô, vice-presidente. Eu mantive a alfabética. Bonitinho, primeiro secretário com a palavra. Então, o que vocês estão fazendo com os vereadores? Já o César, o Tite já foi solidário, agora o vereador aqui não pode falar. O que está acontecendo, hein? Então, vai falar, Olintinho? Presidente, dispensa. Olintinho, por favor, vereador. Então tá bom. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Prazer estar conectado a todos aí. Boa tarde, público presente que nos acompanha. Mesa, imprensa. Eu gostaria de usar o meu tempo de explicação pessoal só para entrar um pouquinho na linha do que o Tite versou aí. Eu protocolei um requerimento, foi até aprovado por unanimidade na sessão passada, sobre a questão da flexibilização. Entendi que foi um equívoco por parte do governo do Estado, né, não incluir o ABC na flexibilização e deixar uma mensagem de responsabilidade, que a gente tem que entender que a flexibilização não é uma liberação geral. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se isso ocorrer, a gente está num momento agudo da pandemia, onde a gente encontra aí um número... Hoje a gente teve uma queda razoável no número, mas a gente chegou em 1.400 mortes num dia, em 24 horas dá uma morte por minuto aproximadamente. Então é grave. Se o governo do Estado de São Paulo ele estava seguindo uma linha de ter como base a ciência e a medicina e mantendo a quarentena e evitando que as pessoas saíssem na rua, agora adotar uma medida de flexibilização tem que ser muito bem informada a população e a gente elencar uma prioridade para poder flexibilizar, né? Porque eu nem me permito adentrar na pauta da crise política, porque a gente vive uma crise de saúde pública, econômica e política. Tá? Acho que a crise política, eu não quero nem adentrar nesse assunto, a gente tem que agir com responsabilidade e focar no salvamento de vidas, certo? Então, se houver a necessidade, a possibilidade de flexibilizar, tem que ser com prioridades. Eu acho que não é momento da gente liberar de forma geral. Se essa flexibilização ocorrer com base científica e na medicina, ok, e o ABC não pode ficar de fora. A questão econômica ela também tem que ter atenção por parte do poder público. Então é isso, eu queria deixar essa mensagem e alguns segmentos, inclusive o Ricardo Andrejuc que dispensou a palavra, mas depois ele podia até complementar, Ricardo, a própria Igreja Católica fez uma manifestação, acho que nesse final de semana, entendendo a necessidade de prorrogar mais alguns dias para iniciar as missas, a realização das missas, se eu não me engano, até o dia 28 desse mês. Se a gente for abrir alguns outros comércios, como shoppings, que são lugares fechados, de alta concentração, com ar-condicionado funcionando, acho que a gente tem que tomar cuidado. Não é momento de abrir escola, não é momento ainda da gente ter a realização de missas, eventos com aglomeração. Tem que ser com muita cautela e responsabilidade. Era só deixar essa mensagem que flexibilizar não é liberar geral. Muito cuidado. Muito obrigado a todos. E quero também aproveitar aqui, deixar aqui o agradecimento, já fiz o agradecimento num vídeo nesse final de semana junto com o nosso deputado estadual Thiago Auric, pelo empenho do nosso deputado na entrega de 10 respiradores aqui por parte do governo do estado de São Paulo para São Caetano do Sul. Obrigado, Thiago, pelo empenho. Essa é a importância da gente ter um deputado estadual eleito e trabalhando por São Caetano do Sul. Obrigado a todos, uma excelente tarde. Obrigado, Olinto. Obrigado, Parra, que assumiu a presidência. A gente retoma daqui. Vereador Sidney Bezerra da Silva. Vereador Sidão está na área. Acho que sai um momentinho. Se ele retornar, eu devolvo a palavra. Vereadora Sueli Nogueira. Boa tarde, presidente. Só queria reiterar e pedir licença também para poder assinar a moção junto ao Dr. Silvio, que foi também um grande companheiro da gente no tempo do INSS ainda. Gostaria muito de assinar com vocês, tá? E meu sentimento a toda a família, que é uma família maravilhosa, como o Tite mesmo lembrou. Obrigado, presidente. Obrigado, Su. Vereador Ubiratã Figueiredo. Ô, Su, manda na sua casa amanhã para você assinar, amor. Tá, presidente, demais vereadores. É engraçado, essa pandemia leva a gente a fazer um monte de coisas que já não fazia há algum tempo.
Eu, por exemplo, a leitura já faz algum tempo que eu não fazia. E, de repente, comecei a ler um monte de coisa lá em casa e eu estava lendo, olha aqui, hoje eu estava lendo as propostas de campanha do prefeito cassado e condenado Auric, de 2016, e me deparei com centenas de promessas não cumpridas pela sua gestão. É importante frisar que um administrador público, seu presidente, quando promete para a população, o que se espera dele é o cumprimento da sua palavra. Senão, o gestor cai em descrédito, passa por mentiroso e enganador do povo. Veja, por exemplo, na campanha de 2016, em seu plano de governo distribuído de casa em casa aqui na nossa cidade, em São Caetano, mais especificamente na página 28, ele prometeu a criação do programa Pelo Mundo, que além de ampliar as bolsas de estudos 100% no ensino superior, não é? O aluno poderia estudar fora do país, nas melhores universidades que tem no mundo. Ou seja, enganou o povo, enganou o jovem, né? Enganou o estudante, porque além de diminuir as bolsas 100%, não cumpriu a promessa de levar o estudante a fazer seus estudos fora do nosso país. E tem mais. Ainda na página 28 do plano do governo do prefeito Cassado, diz lá, ampliação dos programas de Bolsa de Estudo Graduar e AEC, Auxílio Educacional Complementar. Quer dizer, prometeu em campanha que iria ampliar o programa, mas quando assumiu, cortou a Bolsa AEC, deixando centenas de estudantes na mão. Mais uma vez, mentiu para o povo, para os estudantes e para toda a população da nossa cidade. São Caetano não merece mais isso. São Caetano quer compromisso com a verdade. E é com honestidade, e não com mentiras, enganações. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos aqui chegando perto mais de uma eleição, de uma campanha. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não pode você prometer o que você não pode cumprir. Porque o que vai acontecer? Você vai cair no discreto danado. Isso é muito horrível, é feio, é vergonhoso. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vou devolver a palavra ao Sidão. Eu dei uma saída aqui do vídeo. Tá bom. Posso fazer uma mensagem aí, presidente? Por favor, Sidão. Obrigado, presidente, pela compreensão. Pessoal, até que a gente realmente consiga chegar a uma definição da abertura do comércio, seja pela situação da nossa cidade, que hoje realmente, até estava conversando hoje com o Gerson, realmente a nossa cidade, a administração, o pessoal da saúde fez a lição de casa corretamente. Então eu sei também que as divisas são muito fracas, as fronteiras com os outros municípios, e muita gente trabalha em São Caetano e mora fora, então é complicado o controle, é muito complicado o controle, mas eu vou bater na tecla até realmente isso acontecer e todos os responsáveis aí consigam entender que a situação do comércio de São Caetano, o pequeno comerciante, complicou muito, muito. Precisamos realmente tomar uma atitude, liberar, ajudar esses pequenos comerciantes que já estão passando do limite. Porque eu tenho certeza que nenhum comerciante de São Caetano, que mora em São Caetano, tem essa cidade no coração, vai querer entrar como uma pessoa que está descumprindo uma ordem do município.
praticar um crime. Ele não vai querer descumprir. Ele vai querer cumprir, mas está no limite dele. Então ele vai por tudo ou nada. Eu acho que isso não é bom para a classe política da cidade e para quem administra essa cidade. Também entendo que a administração tem uma responsabilidade muito grande se aumentar o número de casos, eu sei também, mas só que a cidade tem uma estrutura ainda, uma estrutura para aguentar talvez um aumento das internações ou dos casos que possa ter que levar a uma internação ou até mesmo uma UTI. Isso eu não tenho dúvida. Então, senhores vereadores, Tite, o pessoal que está mais envolvido, Voltarelli, vamos engajar nessa aí, não é campanha política, não é fazer média com ninguém, é a gente que é do comércio, eu que sou de família de comerciantes, que temos que sair todo dia para trabalhar, o Parra também tem as suas dificuldades, o Eduardo tem uma atividade, mas é diferente, e acho que está sofrendo da mesma forma. Vamos tentar sensibilizar, vamos tentar ver um meio de reabrir o comércio, 50%, restaurantes, bares, porque temos que entender que o povo já está. E a desobediência civil não é bom para ninguém, nem para o governo e nem para o povo. Colocar os nossos guardas municipais, a nossa polícia militar, muitas vezes para reprimir um ambulante, um vendedor, como a gente vê nesses vídeos que passam diariamente aí, sabe, me deixa muito triste. Então eu acho que São Caetano não merece ter essas cenas que não chegou até agora. Mas só tenho isso a dizer, senhor presidente, e vamos tentar reabrir a Câmara também, nas medidas que o senhor tiver aí, apoiamos todas as atitudes e normas que o senhor colocar, para que a gente possa estar reabrindo nossa casa, para que a população, com toda a segurança, continuar frequentando a nossa casa. Que realmente os trabalhos resolvem. Obrigado a todos aí. Vamos tocar o nosso trabalho. Tá bom. Sidão, acho que a sua internet estava com um probleminha aí. O finalzinho aí não ficou bem. Presidente, só para comunicado relevante, só para complementar a fala do vereador Olinto, com relação, ele citou a reabertura das igrejas. Só para usar a compreensão de eu ter errado e desabafo, mas eu vou deixar sempre... Está com problema de conexão. O Sidão, eu vou passar a palavra para o Ricardo, depois o Sidão completa, se for o caso. Ok, obrigado, presidente. Está satisfeito. Obrigado. Só complementar aí a fala do vereador Olinto com relação às igrejas católicas. A ideia era voltar ao dia 13, agora sábado, e foi postergado pelo clero no dia 28, onde se comemora a festa de São Pedro e São Paulo. Mas a retomada já era prevista com apenas 30% da lotação de uma paróquia, né? Não era portas abertas, através de senhas e aumentar o número de missas. Ou seja, o controle vai ser feito. Poderia-se pensar isso também para o comércio. Restringir senha, número de pessoas dentro do estabelecimento, seja em shopping, para não ter superlotação e aglomeração, senão perde-se o controle. Mas é isso, aos poucos vamos conseguir retomar sim, se Deus quiser. Obrigado, Ricardo Andrejuc, obrigado, vereadores, pela explicação pessoal. Peço ao Olinto, primeiro secretário, que faça a leitura das matérias pertinentes ao expediente, à ordem do dia. Áudio ok, presidente? 100%. Processo número 3722 de 2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei número 4.192, de 18 de dezembro de 2003, que alterou a redação do artigo 1º da Lei número 3.630, de 26 de fevereiro de 1998, que institui o Dia do Idoso e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável.
Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, peço que publique-se. Parabéns, vereadora. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 5583 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui a obrigatoriedade da fixação de aviso sobre o direito de gratuidade do registro civil de nascimento e do assento de óbito, bem como da primeira certidão respectiva no cartório de registro civil situado no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em segunda discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, em segunda votação, publique-se. Senhor presidente. Pois não, Marquinhos. Só para agradecer aos nobres vereadores por terem aprovado esse projeto, eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, logicamente, do direito que eles têm, da gratuidade, tanto do registro de nascimento quanto do assento óbito. Então, obrigado, vereadores, pela publicação, ou pela aprovação, desculpa. Projeto relevante e importante. Parabéns, Marquinhos. Com a palavra, o Olinto para a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 4916 de 2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 236 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre definição e critérios para instalação e sinalização de lombofaixas para travessias de pedestres, defronte às escolas públicas e privadas, hospitais e shopping centers, no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Coloca em discussão. Senhor presidente. Pois não, Marcos. Eu queria pedir o arquivamento para transformar em indicação esse projeto. Perfeito. Feito pelo autor, peço o pedido do arquivamento pelo parecer de inconstitucionalidade, não pelo mérito, mas sim pelo parecer. Os vereadores que estiverem de acordo com o arquivamento permaneçam como estão. Aprovado. Dessa maneira, arquive-se para posterior representação. Peço a leitura do... Justificar, senhor presidente. Pois não. Eu quero só aproveitar aqui numa medida justificativa, quero parabenizar o vereador Marcos Fontes. Não é o primeiro projeto dele que é inconstitucional, foi o parecer inconstitucional ou ilegal pela Comissão de Justiça e Redação, e eu quero aqui elogiar a maturidade e a sabedoria com que ele reage a esse tipo de parecer. Ele não vai chorar depois em rede social, ficar com mimimi, dizendo que a Câmara votou contra a ideia dele, votou contra o projeto dele, porque ele entende, ele é uma pessoa inteligente, ele entende que isso se trata de um parecer emanado pela Comissão de Justiça e Redação. Não se trata aqui da opinião da Câmara dos Vereadores. Não se julga aqui o mérito, se julga aqui o instrumento jurídico perfeito que tem que ser uma lei elaborada por esta Casa de Leis. Então, Marcos, pela tua sabedoria, pela tua inteligência, quero manifestar aqui meus parabéns. Eu sei que você não vai chorar depois no Facebook, com mimimi, que rejeitamos o teu projeto. Não é verdade, sabe que não é verdade. A gente precisa combater a mentira, né? Aquilo que eu sempre falo. A omissão no combate à mentira é serviço... A omissão no combate da verdade é serviço prestado à mentira. Então, você está de parabéns, Marcos. Obrigado, líder. Obrigado, Marcos. Peço a leitura do quarto item na ordem do dia. Processo número 5569 de 2018, Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas do parecer número 163 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a introdução de texto explicativo nos carnês de IPTU do município de São Caetano do Sul sobre os direitos à isenção total ou parcial desse imposto e da outras providências. Abra a discussão do parecer. Pois não, vereador. Oi. Eu vou também pedir o arquivamento para transformar numa indicação para o Executivo. Bom? Dessa maneira, atendendo o pedido do autor, coloco em votação o arquivamento do projeto. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado.
o arquivamento dado o parecer, liberado para reapresentação na forma de indicação. Peço a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo número 5760 de 2018, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei. Está aberto o microfone, né? Vamos lá. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de multas de trânsito para estacionamento irregular de veículos e vagas destinadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em estabelecimentos comerciais que especifica no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco, hein? Presidente? Marcos, pois não? Em primeiro lugar, agradecer as duas comissões, tanto a Justiça e Redação e Finanças, por ter votado favorável ao projeto, mas eu queria pedir vista para 3 sessões para fazer uma readequação técnica e reapresentar mais para frente, por favor. Já agradeço já. A palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Ô, Marcos, depois que eu fiz a minha cirurgia de prótese, né, que todo mundo sabe, né, a gente percebe aí, começa a perceber as vagas, né, de deficientes, né, no caso do seu projeto. Não é isso aí? E Marcos? Isso mesmo. É isso aí. Certo. Temos vaga suficiente na cidade. Eu acho que a cidade é muito bem colocado aí pela proporção. Acho que pela lei federal ela tem uma consistência muito grande na situação das vagas, viu, Marcos? Com certeza, sim. Estou apoiando a sua ideia é boa, é por aí mesmo, entendeu? Nós temos que fiscalizar. O problema é fiscalização. Então, hoje, eu percebo, quando eu vou aí na terracota, no shopping, em alguns lugares da cidade, a gente percebe muita gente estacionando sem o cartão de identificação do portador de deficiência. Entendeu? É claro, quando eu pago lá a minha zona azul, não há problema nenhum, entendeu? Mas a gente começa a reparar, Tite, nessas situações. Então, São Caetano tem essa tendência de cumprir as leis, as obrigações, de dar realmente esse apoio a de deficiente, seja o idoso, as vagas do supermercado. Tá? Então, está de parabéns o projeto. Se você vai fazer outro gesto aí, mas tudo bem, estou apoiando o seu projeto plenamente, tá bom? Então, obrigado, Ciro. Atendendo o pedido do autor, coloco em votação o pedido de vistas por 3 sessões, para que o vereador possa, se for de entendimento dele, apresentar alguma readequação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas por 3 sessões. Peço a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número 0078 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui a Semana de Conscientização sobre a importância da preservação dos bens e serviços públicos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a primeira discussão. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Antes de encerrar, primeiro comunico aos senhores que não teremos sessão extraordinária esta semana. Teremos sessão ordinária prevista em regimento na próxima terça-feira. Na quinta-feira sairá publicado um ato da mesa reconvocando as comissões para que a partir da sua publicação na sexta-feira as comissões possam novamente se reunir e deliberar, mesmo que de forma virtual, outros projetos. Nós estávamos no período da pandemia, só estávamos deliberando projetos pertinentes relativos à pandemia do coronavírus, mas agora, num processo gradual de reabertura e responsável, já publico um ato, já conversei com o presidente da Comissão de Finanças, Eduardo Widoski, já conversei com o presidente da Comissão de Justiça, Dr. Marcos Fontes. Então, a partir da publicação do ato na quinta-feira, na sexta,
a critério dos presidentes, fica aí a convocação para deliberação. Dessa forma, senhores vereadores, nós voltaremos a ter os projetos de leis tramitando nas comissões e na sequência para a ordem do dia. Obrigado, vereadores. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Até mais. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Espero, Tito.